O nosso assunto de hoje é o papel dos filhos. Nós estudamos, nos últimos domingos, o papel do marido e o papel da esposa. E hoje vamos falar sobre o papel dos filhos. Eu sei que os homens, quando ouviram o papel do homem, o papel do marido, ficaram assim, é exatamente isso que eu faço. Eu lidero, eu amo, eu honro, eu sirvo, enfim, né? Todos aqueles papéis que nós vimos. E na semana passada vimos o papel da mulher. E os maridos também falaram assim, ó, essa é a minha esposa. Ela me respeita, ela é submissa, ela me ama, ela, enfim, né, ela atua em favor do lar, em meu favor. Então, é companheira. Então, assim, vimos os homens reagindo à aula, assim, pensando, poxa, o pastor deve ter conversado com a minha esposa. Não é possível. E hoje, o nosso tema é papel dos filhos. De uma forma diferente do assunto de criação de filhos. A criação de filhos a gente vai deixar para abordar um pouquinho mais para frente. Nós vamos ter uma aula sobre a criação de filhos. Mas nós vamos abordar hoje, mais assim, o que Deus espera dos filhos. Então seria uma aula especificamente, se for pensar de forma mais direta, para os filhos, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, né? Ouvir e entender o que Deus quer delas. Mas não é só para eles, obviamente. Por que nós estudamos o papel da mulher, mesmo que nem todos aqui são esposas? Por que nós estudamos o papel do marido, sendo que nem todos são maridos? Porque a palavra de Deus ensina. Então nós precisamos entender o que Deus nos ensina por meio da sua palavra para todos os papéis. Porque como igreja precisamos orientar e treinar pessoas que estão ao nosso redor. Então você pode, em algum momento, ter uma conversa com uma família e você pode dar algumas orientações bíblicas sobre como educar os filhos ou o que esperar dos filhos. Você pode estar conversando com um jovem e falar para ele a respeito do que é o papel dos filhos. Você pode ter uma conversa com algum filho que chega dizendo, olha, estou passando por essa situação lá em casa com meus pais, e aí você orienta biblicamente. Então é um assunto importante para todos nós. Então nessa lição, que eu coloquei também no nosso grupo de WhatsApp, tanto da igreja de membros como de congregados, temos lá a lição 5, papel dos filhos. Nessa lição nós vamos estudar este papel que é definido pelas Escrituras. Por que eu sempre enfatizo isso? Porque há uma ideia popular sobre como os filhos devem se comportar, como os pais, como os maridos, como as esposas, mas o que importa para nós é o que a Bíblia diz. Então, a cultura, muitas das vezes, ela vai relativar, ela vai tirar os valores absolutos, que a palavra de Deus enfatiza, para tentar mostrar uma outra forma de família ou algo parecido. Então, a palavra de Deus é o padrão que devemos seguir. Nesta aula, então, nós vamos mostrar que o principal papel dos filhos se resume a obedecer e honrar os pais. Obedecer e honrar. E isso é uma questão muito importante, né? Então, nós vamos abordar isso. Vamos para o tópico 4 da introdução, na página 2, para quem está com a apostila. Princípios fundamentais para o papel dos filhos. Esses princípios são os mesmos, de certa forma, que nós já vimos no papel do marido e o papel da esposa. Só que agora é explicado um pouco diferente. Quais são esses princípios? São os seguintes. Primeiro, a Escritura ensina que os filhos são chamados a cumprir seus papéis, independentemente das falhas, limitações ou pecado dos pais. Assim como um marido e uma esposa devem cumprir seus papéis, mesmo que os seus cônjuges falhem, os filhos da mesma forma. Eles não são chamados a um papel caso os pais sejam exemplares. Deus chama os filhos a honrarem os seus pais e a obedecê-los, independentemente das possíveis falhas dos seus pais. Há muitos filhos que transferem a culpa para os pais, para dizer que eles então não podem viver bem ou não podem ser um bom filho porque meu pai faz isso, a minha mãe faz assim. Esta é uma forma pecaminosa
de lidar com a relação pais e filhos. Então a Bíblia, ela coloca a responsabilidade na pessoa que está seguindo a Jesus, com o interesse de glorificar o nosso Deus, cumprindo seus papéis. Então o filho tem essa responsabilidade. Também, um segundo princípio introdutório é que os filhos só vão conseguir cumprir com o papel deles se, primeiramente, forem capacitados por Cristo. Então não é possível esperar de um filho, por exemplo, um comportamento de honra e obediência, sendo que ele ainda não submeteu a Jesus. Ele não crê em Jesus. Então isso fica difícil, você vai exigir algo de alguém que não ama a Cristo. É claro que isso não vai tirar a responsabilidade dos pais de evangelizar e de ensinar as verdades bíblicas para os seus filhos. Mas os pais também têm que ter o entendimento de que não dá para esperar de um filho não convertido o comportamento que glorifica a Deus. Tem que saber lidar com essa fase da vida até que haja uma conversão. Agora, os filhos podem às vezes tentar obedecer os pais e honrá-los e não conseguem de forma nenhuma. E o que isso mostra? Mostra duas coisas. Uma é a realidade da vida cristã. Nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Então a luta de honrar e obedecer os pais é grande, mas isso deve levar o jovem a se render a Cristo e entender, eu preciso de Jesus para conseguir fazer aquilo que o agrada. Porque ele mesmo disse lá em João capítulo 15, eu sempre cito esse versículo, sem mim vocês não podem fazer nada. E a outra questão que isso mostra é que às vezes o filho pode realmente entender que ele não é um convertido. E ele precisa se entregar a Jesus. Porque é isso que vai motivá-lo, capacitá-lo a honrar os pais. E um terceiro princípio é que o alvo principal dos filhos deve ser o de glorificar a Deus. Independentemente, mais uma vez, dos erros dos seus pais, independentemente das limitações que podem existir numa relação com os pais, mas ainda assim eles entendem, eu preciso glorificar a Deus. Eu não vou fazer aqui uma troca com o meu pai. Se ele me tratar bem, eu vou tratá-lo bem. Se minha mãe me tratar bem, então vou tratá-la bem. Não, é independentemente disso. O alvo é glorificar a Deus. Mais do que ganhar presentes, recompensas, benefícios, o objetivo é glorificar a Deus. Porque eu sei que tem muitos filhos que chegam numa fase da vida que começam a fazer umas barganhas com os pais. Então, se eu passar de ano, eu ganho o quê? Você vai ganhar o quê? É o seu dever fazer isso. Você não tem que ganhar nada para fazer isso. Então, às vezes, precisamos ensinar os filhos de que a motivação não é prêmio, mas sim o honrar, glorificar a Deus. Então, 3 princípios importantes. O papel dos filhos independe do papel dos pais. A capacitação está em Cristo. E tudo o que eles fazem deve ser para glorificar a Deus. Seguindo então com a nossa aula, quero mencionar alguns erros, algumas perspectivas erradas sobre o papel de filhos. Primeiro, as maneiras erradas de explicar o fracasso dos filhos. Por que filhos são rebeldes? Por que os filhos não obedecem? Há algumas tentativas de explicar isso, mas sem usar as escrituras. Obviamente, então, são tentativas erradas. Por exemplo, tem culpar os pais ou o ambiente familiar. Aquele filho só não consegue viver bem porque os pais não facilitam. Os pais são irados. Ou os pais são hipócritas. E aí então transfere a culpa para os pais. Ou justificar a rebeldia pela pressão dos colegas. Então, o problema é que as más companhias têm levado o meu filho, a minha filha para esse caminho. Bem, isso é uma verdade. Isso pode acontecer. A palavra de Deus diz que as más conversações, o quê? Corrompem os bons costumes. E quando Salomão escreve ao seu filho, no livro de Provérbios, nós vemos várias advertências sobre com quem andar, suas companhias. E o interessante é que estamos falando de um pai que está ensinando um filho, pelo menos na idade de adolescência para a juventude. Porque é bom destacar isso? Porque alguns filhos dizem assim,
Pai, mas tem que entender que eu sei com quem eu estou andando. Bem, Salomão não acreditava que o seu filho sabia escolher as companhias. E fazia muito bem adverti-lo e chamar sua atenção. Então, você pode ter seus 40 anos, mas ainda deve estar ouvindo seu pai se você está vivendo na casa com ele, né, debaixo do teto dele. Então, aprenda a ouvir a respeito sobre companhias e não justifique falhas por conta da pressão de colegas. É que os filhos, eles têm um problema de personalidade. É por isso que eles são assim. Aí vem então com as teorias humanistas de temperamentos, de personalidades, de síndromes, de transtornos, e aí começa a dizer, ele é assim, mas tadinho, é doente, né? Então, ao invés de ensinar responsabilidades, ou é genético, sabe o que acontece? É porque o bisavô dele você não conheceu, pastor, mas é igualzinho. Porque o avô, porque não sei o quê. Existem influências na relação familiar, mas não há determinações genéticas ou outras coisas parecidas para a vida dos filhos. Pode ter influência. Como assim? Alguém pode crescer num lar que as pessoas vivem iradas, vivem falando de tom alto, agressivo. Então, obviamente, aquela criança, aquele filho vai crescer nesse tipo de ambiente e é assim que ele vai também tratar as questões que estão ao seu redor. Ele foi influenciado, mas ele é totalmente responsável em agir biblicamente. Então ele deveria ter domínio próprio, ele deveria ter paciência, ele deveria ter uma atitude diferente do pecado dos seus pais. Mas ele foi influenciado, mas isso não o desculpa. Mas isso não é uma determinação genética, por conta do comportamento dos seus pais. Outros vão transferir a culpa, né, para os traumas ou limitações sociais, e aí algumas tentativas de tentar resolver esses problemas à luz da perspectiva humana. Olha, você quer ser um filho bem-sucedido, ignore os seus pais. Como assim? Não, você tem que entender que o que importa é o seu desejo, é o que você quer. E se você tem acompanhado as animações dos nossos dias, os desenhos, você vê isso em vários dos desenhos. Sempre a ideia de que os pais estão pedindo ou esperando algo dos filhos e os filhos devem se levantar para buscar aquilo que eles querem. Você vê isso em vários, né? Vários tipos de desenho têm a mesma ideia. Então, ignore os seus pais, busque a sua vontade. Isso é um grande erro. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina honrar e obedecer os pais e uma busca de um desenvolvimento de vida no temor do Senhor. Não ignorá-los, não abandoná-los. Também a reação com agressividade ou manipulação. Filhos que tentam resolver problemas de forma agressiva. Filhos que tentam manipular os pais. Lembra que nós falamos do papel do marido e também do papel da esposa, de certa maneira, que infelizmente nós somos tão pecadores que podemos fazer coisas boas, mas com objetivo egoísta. Então, um filho pode tratar muito bem seus pais, com todo o respeito, e fazer muitas coisas em casa, com o objetivo de conseguir uma liberação para alguma coisa que ele vai pedir um pouquinho mais à frente. Isso é manipulação, não é obediência. Isso é usar de técnica de relacionamento para agradar o pai e a mãe, porque daqui 15 dias eu vou fazer um pedido para ele, aí ele não vai negar. Afinal de contas, eu lavei a louça, eu cheguei em casa todo dia no horário que ele queria, eu lavei o carro dele, depois de ele ter ido para o sítio, né? Estava todo cheio de barro e tal. Então agora, quando eu vou pedir, ele vai me atender. Bem, veja como que o pecador consegue fazer coisas boas, mas com a motivação que não é a de glorificar a Deus, mas de manipular. Então, filhos tendem a agir dessa forma também. Há um livro chamado Idade da Oportunidade, um livro do Paul Tripp, livro excelente, especialmente para os pais de adolescentes. Idade da Oportunidade. Esse é o título usado por ele intencionalmente para mostrar que, diferente da cultura de que a adolescência é a fase da aborrecência, que é uma fase difícil, isso e aquilo, na verdade é a idade da oportunidade
de você alcançar o coração e direcionar para a palavra de Deus. Então, Paul Tripp trabalha muito bem isso. E neste livro, ele aborda este tópico, o tópico da manipulação, da hipocrisia. Filhos conseguem entrar na regra do jogo da casa e aparentemente são super educados e obedientes, quando na verdade eles só estão buscando troca com os seus pais. Estão sendo hipócritas porque não há um relacionamento genuíno com o Senhor. Há aqueles também que dizem que o problema dos filhos é porque eles têm uma baixa autoestima, não é uma questão de obediência, porque eles não se amam. Então eles precisam se amar primeiro, para depois obedecer os pais. Ideia totalmente absurda e não bíblica. Porque por conta do amor próprio é que eles desobedecem os seus pais. Veja o que diz o texto em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Para dar um exemplo bíblico aqui da situação. 2 Timóteo capítulo 3. Aqui, o apóstolo Paulo está direcionando Timóteo a saber lidar com os tempos difíceis, com os dias difíceis que viriam, e se já era algo previsto para Timóteo, imagine para os nossos dias. Então, o versículo 1 diz assim: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas ou amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. E aí, mais um pecado aí no meio da lista, qual é? Desobediente aos pais. É tão pecado quanto a arrogância, a blasfêmia, é tão pecado quanto as calúnias, a falta de domínio próprio, é tão pecado quanto. Então, por que esse pecado surge? Ele surge por conta do egoísmo, por conta do amor a si mesmo. Então, não é a falta de amor próprio que é a justificativa para o mau comportamento dos filhos. Na verdade, eles se amam tanto e deveriam amar mais pai e mãe do que a si mesmos. O amor a si mesmo faz com que eles desobedeçam os seus pais. Nenhuma dessas abordagens trata o problema central do coração pecaminoso. Essas tentativas humanas de tentar lidar com os filhos. Mas a palavra de Deus, sim. A palavra de Deus nos apresenta tudo o que nós precisamos. Então agora eu quero falar sobre 5 papéis bíblicos dos filhos. 5 papéis bíblicos. O primeiro papel: o filho deve obedecer aos pais. Obedecer. Note que é uma ênfase que nós encontramos em alguns textos, como em Efésios 6:1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Aí acho que o Espírito Santo já imaginou. Por quê? Porque isso é justo. Porque ele já ia questionar, né? Porque é assim que você tem que viver. Porque é o que Deus estabeleceu. É a hierarquia estabelecida pelo Senhor. É pelo fato de ele ser seu pai e sua mãe. É por isso que você vai obedecer. Porque isso é justo. Deus quis que fosse assim e assim você deve viver. Aí em Colossenses: filhos, em tudo obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Note 2 coisas muito importantes aqui. Primeiro, em Efésios diz: filhos, obedeçam aos seus pais. É claro que esse já é um princípio geral, que já envolve tudo, né? Mas aqui, quando está escrito em Colossenses, a gente vê o detalhe para enfatizar. Obedeçam os seus pais em tudo. Não fique selecionando o que vocês querem obedecer e o que não quer. Obedeçam. E entenda que a sua obediência é a sua forma de agradar o Senhor. Por isso que os filhos devem entender que o papel deles não depende dos acertos e as boas maneiras que os seus pais têm com ele. Mas ele deve fazer para agradar o Senhor. É uma questão de adoração. Quero agradar ao Senhor e vou obedecer meus pais. E veja também Provérbios 6:20. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai. Não abandone a instrução da sua mãe. Esse texto de Provérbios mostra que pai e mãe têm a responsabilidade de instrução
dos filhos. E que a obediência envolve o ouvir, guardar e praticar. Ouvir, guardar e praticar. Quem ouve e não obedece, não cumpre, ele está abandonando os ensinos, as instruções dos seus pais, logo está sendo desobediente. A obediência é o chamado primário dos filhos enquanto estão sob a autoridade dos pais. É o principal papel. O que um filho deve fazer? Obedecer seu pai e sua mãe. Isso ajuda tanto para resolver tantas situações da vida, se ele simplesmente entender que tem que obedecer. Por exemplo, vamos pensar em algum caso talvez um pouquinho polêmico, né, que às vezes as pessoas perguntam. Pastor, eu estou querendo fazer uma tatuagem. Tá, o que seu pai quer? O que seu pai acha? Meu pai é contra. Então está resolvido. Qual é a sua dúvida? Só obedeça ao seu pai. É um princípio que está acima de todas as outras coisas que você pode pensar na sua vida. Então, seu pai está dizendo não, então acabou. Ah, mas é porque... Obedeça ao seu pai, está resolvido. Ah, pastor, eu estou gostando de uma menina e eu quero namorar com ela e tal, mas meu pai e minha mãe são contra. Então não vai namorar. Aí obedecer seu pai e sua mãe. Veja, então como é prático e fácil de nós resolvermos situações da vida. A vida é simples, os pecadores aqui complicam. Então, qual é o seu papel? Obedecer. Então, ok, então, se meu pai está dizendo assim, é assim que eu vou viver. Eu tenho que obedecê-lo. Obediência é um mandamento bíblico. Os filhos obedecem a Deus a obedecer os seus pais. Um filho que ama a Cristo e segue como discípulo tende a demonstrar maior disposição e constância na obediência do que aquele que não conhece a Cristo. Obediência é uma questão de espiritualidade, de temor do Senhor. Por isso é interessante também lembrarmos de que às vezes alguns pais vêm falar sobre a idade apropriada para batizar os seus filhos. Não existe nas Escrituras uma idade estabelecida. Mas um dos critérios que os pais devem considerar é: meu filho demonstra temor do Senhor me obedecendo? Porque como que você pretende batizar um filho que é desobediente? Ele não está mostrando no dia a dia que está interessado em agradar a Deus, te honrando e te obedecendo como pai e como mãe. Então não pense que ao mergulhá-lo no nosso tanque do batistério aqui, a desobediência vai embora com as águas que vão sair daqui, né? Não é uma lavagem para tirar a transgressão do coração dele. Então ele deve vir para o batismo como evidência, por estar vivendo de forma evidente como um convertido. Então isso vai te ajudar a entender se seu filho está na idade de ser batizado ou não. Ele ama a Cristo, fala sobre isso e demonstra isso obedecendo você como pai e como mãe. Agora, adolescentes e jovens tendem a desenvolver, como eu já mencionei, a postura da hipocrisia. Eles aprendem as regras do jogo, sabem o que os pais esperam, o que eles têm que fazer para evitar disciplinas, o que eles têm que fazer para conseguir o que eles desejam. Contudo, esse compromisso externo não significa obediência de coração, nem uma vida vivida para a glória de Deus. Cuidado! Não pense que o seu filho está sendo um grande exemplo, caso você não parou para avaliar se ele está vivendo para glorificar a Deus ou só para conseguir as coisas que você tem prometido para ele, ou que está no combinado na vida pais e filhos. O que não é obediência? Não é obediência parcial ou seletiva. Não é obedecer apenas quando concorda. Não é submissão forçada ou apenas externa. Não é manipular ou atrasar deliberadamente. O que é obediência? É atender prontamente. Olha, quer deixar uma mãe feliz? É ela chamar você e falar: estou aqui, mãe. Agora não fale. O quê? Já vou. Que é? Não. Atenda prontamente. Isso alegra tanto. Você não imagina. Só você sendo pai ou mãe para saber o quanto que isso é motivo de alegria. Submeter-se no Senhor. Isso é obediência. Ou seja, entender que Deus é aquele que dá a ordem, Ele é o nosso Senhor.
reconhecer a autoridade que Deus deu aos pais e obedecer como forma de agradar a Deus. Então uma pergunta é, minha obediência aos meus pais é imediata? É uma obediência sincera? Ou apenas externa, relutante? Um filho obediente é um filho que glorifica a Deus. Então esse é o primeiro papel, obediência, obedecer. Agora veja um segundo papel. O filho deve honrar. Honrar pai e mãe. É parecido com obedecer, mas existe um aspecto que distingue e é muito importante. É possível alguém obedecer porque recebeu uma ordem, recebeu algumas orientações e não está honrando. Porque a honra tem a ver com aquela atitude de coração. É o prazer, o contentamento, é a alegria de colocar os seus pais numa posição de pódio elevado, né? Como se fosse o primeiro lugar no pódio. A ele, meu pai, minha mãe, eu quero dar toda a honra aqui. Eu quero ter uma disposição de agradá-los. Para deixar mais claro ainda uma diferença, a obediência ela pode ser demonstrada quando a pessoa recebe uma ordem, filho, chegue em casa antes das 21h30. Tá bom, tá bom. E ele chega 21h29. Obedeceu, obedeceu. Honra, sem desejo de manipulação, sem qualquer tipo de barganha, ele age em favor dos seus pais de alguma maneira. Pai, eu dei uma organizada ali no seu escritório. Mãe, ó, você viu que já deixei a cozinha lá daquele jeito que a senhora queria. Se precisar de minha ajuda, é só me chamar. Isto é honra. Não precisa ter ordens. Tem a iniciativa de fazer as coisas em favor da sua família, em favor dos seus pais. Olha o que diz Êxodo, lá nos 10 mandamentos. Né? Um dos 10 mandamentos. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O mesmo princípio, o mesmo mandamento, é destacado no Novo Testamento também, como lá em Efésios capítulo 6. Honra seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Honrar, então, vai além da obediência, como nós já mencionamos, porque envolve uma atitude de coração, envolve uma atitude de querer honrar, de usar palavras respeitosas, de ter uma postura de contínua de valorização dos pais. Não é aquela coisa feita só porque o pai está mandando. Imagine, domingão, como hoje, depois do almoço. Filho, hoje a louça é sua. Bem, está fazendo. Se você quer obediência, aparentemente, ok, está fazendo. Mas você não quer só isso, você quer o quê? Honra. E você, filho deve fazer o quê? Mais do que obedecer, honrar. Então qual vai ser a atitude? Filho, olha, tem a louça para lavar hoje. Claro, pai. Eu pensei que eu não ia ter essa oportunidade hoje. Eu quero servir. Então, é fácil fazer isso surgir no coração? Não. Não é fácil pais desenvolverem isso nos filhos, e não é fácil os filhos responderem dessa forma. Mas honra é algo que vai além de emoções. Honra é uma decisão. Eu vou honrar. Então eu vou treinar meus sentimentos, eu vou treinar a minha disposição, e eu vou honrar meu pai e minha mãe. Fazer antecipadamente. E honrar os pais também inclui cuidar deles. Especialmente agora pensando nos filhos casados, que têm o dever de honrar, mesmo depois de casados, seus pais. E o que envolve não abandoná-los. Agora, pegando um pouco do conteúdo das lições do papel do marido e da esposa e também do casamento, é bom lembrar o seguinte: o casamento, lembra daquela nossa lição, tem como um dos aspectos o deixar pai e mãe. Gênesis 2, versículo 24. Deixa o homem, seu pai e sua mãe,
una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Note então que quem casa tem agora a prioridade de honrar o seu cônjuge. Então, os pais não vão ser desprezados, mas vão ser deixados em segundo plano. É secundário. Veja, isso não é um mandamento para abandoná-los, mas é um mandamento para você colocar a esposa, o marido, em posição superior aos pais. Sim, esta é a verdade. Quando os meus filhos casaram, eu entendi que eu agora fiquei para segundo plano. Perfeitamente. Isso não é desonra. Eles têm que tomar as decisões lá, eles agora, na casa deles. Eles precisam saber tomar as decisões da vida deles. Eu posso servir como um pastor, como um conselheiro, mas que vou ser procurado, mas eu não vou ficar interferindo na casa deles, dizendo o que eles têm que fazer, como é que tem que fazer, tem que ser assim. Eu não vou chegar lá para passar alguns dias, como já fiz, né? E aí ficar assim, não, tira isso daqui, não, você tem que pôr aqui, ó. Não, isso aqui, não tem que ficar fazendo isso, a casa é deles. Então eles vão tomar a decisão deles, e vão liderar a casa da forma deles. Então veja como é importante os pais também entenderem os seus limites. Mas enfim, um filho, mesmo casado, ele tem o dever de honrar. Como assim honrar? Primeiro, não desprezando a sua esposa, não desprezando o seu marido. Tem que ser sempre a prioridade. Mas, nos aspectos, especialmente de saúde, questões financeiras, os filhos são responsáveis em cuidar dos seus pais. Olha o que nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Honre as viúvas, que não tem ninguém para cuidar delas. Note a exortação para honrar. Honrar pai e mãe, honrar viúvas, mas viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas, versículo 4, se alguma viúva tem filhos ou netos, então veja que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já está dizendo, tem as viúvas que não tem quem cuide. Ok. Mas tem viúva que tem filho, que tem neto. Então a responsabilidade desse cuidado não é da igreja, não é de outras pessoas, é dos filhos, é dos netos. Que estes aprendam primeiro a exercer piedade, ou seja, a vida cristã, a vida de temor ao Senhor, santidade, para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, veja a atitude de honra com o cuidado e não abandono. E versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, dos seus pais, né, dos seus avós, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé. Negou a fé. E é pior do que o descrente. Por quê? Porque a verdadeira vida cristã começa no lar. A verdadeira vida cristã para um homem casado começa na forma que ele ama a sua esposa. Para uma mulher, como ela lida com o seu marido. Para um filho, como ele obedece seus pais, como ele honra seus pais. É ali que começa a vida aceitável a Deus. Então esse é o dever dos filhos. A honra bíblica não é apenas uma atitude interior ou palavras respeitosas, mas envolve ações concretas. Como que eu posso ajudar? É com uma visita, é com uma ligação, é com uma chamada de vídeo para ouvir as mesmas histórias de sempre, seja o que for, né? Especialmente quando os pais se tornam mais vulneráveis, mais carentes, mais necessitados. Veja que é o dever dos pais, dos filhos para com os pais. Agora vamos pensar um pouco nesse mandamento com promessa, que também é bem interessante. Honrar pai e mãe é o único mandamento no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, acompanhado de uma promessa. Deus vincula a honra aos pais ao bem-estar e à longevidade como princípio geral de uma vida ordenada sob sua bênção. Então, o que isso está dizendo? Que normalmente, um filho que honra seu pai e sua mãe tende a seguir por caminhos de sabedoria. Como mais uma vez podemos ver no livro de Provérbios. Salomão falando com o seu filho. Então há várias instruções sobre companhias,
sobre como lidar com finanças, como lidar com a imoralidade. E assim, quem obedece tende a seguir por um caminho de sabedoria que torna a vida mais tranquila, digamos assim. Não quer dizer que não terá problemas, mas é uma vida de obediência. E que isso afasta, então, esse jovem de problemas sérios da vida. Agora, isso não é uma regra absoluta. Não é que alguém que obedece pai e mãe, que honra, nunca terá uma dificuldade na vida como uma enfermidade séria ou até um acidente que possa, então, encurtar a sua vida. Mas, em linhas gerais, aquele que obedece pai e mãe tende a ter uma longevidade de vida. Tem uma proteção contra os perigos da vida. Eu me lembro que cresci onde meus pais moram até hoje, mas, enfim, nós tínhamos vizinhos de um dos lados da nossa casa, que eram 3 jovens, que eram os nossos vizinhos, mas jovens perigosos da nossa vizinhança. Era algo como Compensa, Maiorzinho, né? Que mais? Jorge Teixeira, né? Não é isso? Então, Tancredo Neves. Posso estar falando coisa errada. Se eu tiver, você me corrige, né? Tá bom. Era assim. E aí, nós sabíamos quem eles eram, e a gente tinha um certo coleguismo, porque era vizinho. Aquilo era algo bom, porque nos protegia, né? Protegia. Quem é que vai mexer na casa do vizinho dos colegas ali, né? Mas, enfim, todos eles, com menos de 18 anos, todos não, 2. Um teve que fugir, mas 2 foram mortos ainda na sua adolescência para a juventude. Por brigas, por confusões, por envolvimento com traficantes, e assim. Então, será que isso já não serve de ilustração para nós entendermos que uma vida de obediência e honra nos afasta dos problemas da vida? Imagine aquelas outras histórias que você já deve ter ouvido. De um filho que ouviu algo do seu pai, ouviu algo da sua mãe, mas desobedeceu e problemas vieram. Então veja, quem obedece tende a ter uma vida protegida pelo Senhor. O que não é honra, não é apenas obedecer externamente, não é falar mal dos pais, não é desprezar a correção, não é ridicularizar ou desrespeitar. O que é a honra? É valorizar os pais, é tratar com respeito e gratidão, é ouvir conselhos, é ter interesse em ouvir. Independentemente se o pai é conselheiro, ele é amigo dos filhos, o filho que honra, ele vai até o pai para provocá-lo para uma relação de conselheiro. Não tem que ficar esperando. Ah, mas meu pai não fala, meu pai conversa pouco. Você vai lá e honra. Pai, estava pensando sobre tal situação da minha vida, queria ouvir o que o senhor tem a dizer. Ele pode ser curto nas palavras e tudo, mas você foi buscar. Então, isto é ouvir conselhos como honra. Reconhecer a sua autoridade dada por Deus. Minhas palavras e atitudes comunicam honra ou desprezo pelos meus pais. Um filho que honra seus pais, ele glorifica a Deus. Obedece e honra. Um terceiro papel. O filho deve ser ensinável e atender à instrução. Mais uma vez, agora citando Provérbios, e selecionei alguns aqui. Primeiro, Provérbios 1:8. Meu filho, ouça o ensino do seu pai, e não despreze a instrução da sua mãe. Então, agora eu quero que a gente pense nesse texto, mas com aquela disposição dos filhos de ir além da obediência, da honra, mas sempre tendo aquele desejo de ser instruído, de ser ensinável, de receber instruções. Olha o que diz Provérbios 6, versículos 20 até o 23. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai. Não abandone a instrução da sua mãe. Agora, veja a ilustração do versículo 21. Tenha-os, ou seja, os mandamentos e as instruções do seu pai e da sua mãe, tenha-os amarrado ao seu coração. Pendure-os no seu pescoço.
É como se você pudesse fazer um colar com os mandamentos e as instruções dos seus pais e colocar no pescoço para lembrar sempre. Eu vou me lembrar do que meus pais estão dizendo, está diante de mim. Quando você andar, essa instrução o guiará. Está aqui, estou lembrando. Meu pai falou isso. Minha mãe falou aquilo. Você pode até fazer como um terço, sabe? Aquele de ficar assim. Né? Qual é a instrução de hoje que eu vou prestar mais atenção? Mas é lógico que é uma analogia, uma ilustração, mas o que o texto está dizendo é, preste atenção, não se esqueça. Por quê? Ou melhor, quando você se deitar, ele o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque você está atento às instruções do seu pai e da sua mãe. Um dos deveres dos pais, nós vamos ver isso na aula sobre criação de filhos, é inculcar na cabeça dos seus filhos as verdades sobre o Senhor. Fazendo isso andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, pela manhã, à noite. Mas por outro lado, os filhos precisam ter a mesma disposição de querer ouvir, ser ensinável, estar atento à instrução. Então quando você se deitar, ele o guardará. Quando acordar, você falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões e disciplina são o caminho da vida. Filhos devem entender assim: Deus colocou um pai, uma mãe na minha vida, que está me dando mandamentos, instruções. Isso é uma lâmpada para a minha vida. É uma luz para o meu caminho. E eu devo entender que as repreensões fazem parte da vida. Por quê? Porque eu sou um pecador, que ainda tem pouca idade, sou imaturo e preciso de repreensões, porque eu entendo que a minha própria vontade é uma vontade muitas vezes pecaminosa. Então veja o entendimento da espiritualidade por trás da obediência. Eu preciso honrar meu pai e minha mãe, eu preciso estar atento às instruções, porque eu sei que o meu coração é corrupto, é enganoso. Eu tenho a forte tendência de viver para mim mesmo. E aí temos que lembrar que filhos tendem a achar que sabem mais do que os seus pais. Sim ou não? Ih, achei fraco esses pais aí. Mas a maioria acha que sabe mais do que os seus pais. Por quê? Porque eles sabem mais em algumas coisas. Especialmente quanto à tecnologia, às inovações, às suas áreas profissionais. Claro, sabe mais do que os pais. Mas não é isso que mede o conhecimento da relação de um pai com seu filho. É o lidar com situações da vida. Muito mais do que coisas assim. Eu já falei isso em uma outra aula, que eu também passei por várias reflexões na minha vida que eu achava que eu sabia mais que meus pais. Especialmente porque eu que ensinei meu pai a usar banco 24 horas, é porque eu ensinei meu pai a conectar o videocassete na televisão, de sintonizar o canal, né, com aquela, tem que dar uma giradinha lá no aparelho. E eu achava que eu sabia muito mais que eles. E nesses aspectos, sim. Mas a vida não é só isso. Então, muitos adolescentes pensam assim, não, você não sabe, não sei o que e tal. Isso, em parte, porque estão dando mais ouvidos aos terceiros do que aos próprios pais. A sabedoria está no outro, no vizinho, no colega, no professor, na professora, no influencer no YouTube e tal. Mas os pais não. Mas Deus diz diferente. Ouça seu pai. Tenha esse interesse de escutá-lo. Seja sábio ouvindo o seu pai. Olha o que diz Provérbios 23, versículo 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu fico imaginando Salomão escrevendo esse livro de Provérbios. Nós não sabemos para qual filho especificamente, mas ele faz isso para alcançar todos, né? Mas está ilustrando. Mas em vários momentos ele diz, ouça, filho meu, preste atenção, filho meu. Por quê? Porque a tendência natural não é de obedecer, não é de ouvir. Então, pais, repita 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, mas sempre insista com seus filhos, para que eles ouçam suas instruções. Só que tome cuidado. Tome cuidado para que você não faça isso agora com ira, com raiva, com irritação.
o segredo, né, uma dica muito simples é: fale quantas vezes for necessário, mas como se fosse a primeira vez. Não importa se você já falou, como alguns dizem, né? Eu não sei, minha mãe falou isso várias vezes para mim. Já falei 10.000 vezes. Eu falei, 10.000? Eu achava que com 10.000 eu iria obedecer. Mas enfim, eu sei que isso é uma hipérbole. Não é isso, Glauber? Hipérbole. É uma maneira de chamar a sua atenção, uma figura de linguagem, para que o exagero te ajude a entender a seriedade. Ah, então, tá bom. Mas então, pais, falem. Não caia no erro de dizer assim, já não tenho mais o que fazer. Já falei várias vezes. Enquanto você é pai, você tem a responsabilidade de falar a mesma coisa para a mesma pessoa, para o mesmo filho, a quantidade de vezes que for necessária, porque é sua responsabilidade, você não pode abandonar. Por outro lado, o filho também tem que ter aquele coração ensinável, pronto para ouvir. Puxa, meu pai de novo, minha mãe de novo, mas isso é importante para mim. Eu vou ouvir. Deus chama os filhos a ouvirem, a guardarem e atenderem à instrução paterna. A sabedoria começa com um coração ensinável. Um coração ensinável é a marca da humildade. A pessoa humilde, ela quer aprender. Ela entende que outros são superiores a ela. Filhos, especialmente adolescentes e jovens, tendem a supor que sabem mais do que os seus pais, o que torna a disposição de aprender uma virtude essencial. O que não é ser ensinável? Resistir à correção. Desprezar a disciplina. Ser sábio aos próprios olhos. Rejeitar os conselhos. O que é então ser ensinável? É ouvir com atenção. É guardar a instrução. É aceitar a correção. É aprender com humildade. Pergunta então, como tenho reagido quando sou corrigido ou advertido? Um filho ensinável, ele glorifica a Deus com a sua humildade. Essa deve ser a disposição. Quero ouvir. Ah, meu pai não tem me procurado tanto para conversar. Vou até ele. Porque agora eu quero obedecer, honrar e quero demonstrar que eu tenho disposição de ouvi-lo. Um quarto papel. O filho deve assumir responsabilidades diante de Deus. Os 3 primeiros papéis praticamente resumem a relação do filho com os seus pais. Só que essa relação de obedecer, de honrar, de prestar atenção, ela se desenvolve a partir de outros 2 papéis, que são agora os papéis 4 e 5, que tem mais uma relação com Deus, de certa forma, de forma primária, mas que resulta em algo muito bom na relação com seus pais. Filhos, para conseguirem cumprir os seus papéis, precisam ter uma responsabilidade diante de Deus. Precisam ser crentes, precisam amar o Senhor. Então, os filhos devem amar a Deus. Cada filho deve entender que ele precisa responder diante de Deus, pessoalmente, por cada uma das suas atitudes. Nunca transferindo para circunstâncias ou para os pais, né? A sua falha. O que não é responsabilidade é culpar os pais, é justificar o pecado, é minimizar as escolhas erradas, é fugir das consequências. O que é essa responsabilidade? É reconhecer o próprio pecado, arrepender-se, assumir consequências, buscar mudança diante de Deus. O texto em Ezequiel 18:20 é um texto bem interessante porque ali Ezequiel, logo no início do capítulo, fala sobre um ditado popular. Havia um ditado naqueles dias em Israel que dizia que os pais levavam a culpa dos filhos e os filhos levavam a culpa dos pais e dessa dinâmica. E aí então Ezequiel está dizendo o seguinte, não é assim. Cada um é responsável pelos seus próprios atos, por suas atitudes. E aí ele diz no versículo 20, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Cada um é responsável diante de Deus pelo seu modo de viver. Então,
É importante vermos isso. E lembre-se, crianças precisam ser ensinadas a viverem assim. Até a criança, como diz Provérbios 20:11, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Crianças podem ser identificadas como aquelas crianças que servem a Deus, têm um coração disposto ao servir ao Senhor ou não. Até mesmo uma criança. Portanto, é um grande erro de alguns pais ficarem assim, achando, mas é que eu já falei tudo que eu podia, né? Afinal de contas, eles já têm 15 anos, agora 15 anos? Você acha que ele já tem condição de viver? Eu sei que os filhos acham que sim. Né? Quando chega nos 15, eu sei o que eu tenho que fazer e tal. Quando chega nos 18, então, nossa, acha que sabe tudo. Mas os pais têm que insistir. Meus filhos precisam de obediência, precisam de honra, precisam glorificar a Deus. E você sabe que nós temos uma tendência cultural que afeta muito isso. Para os mais antigos, né, provavelmente, os mais antigos entre nós, que eu não vou ficar apontando, que as pessoas ficam chateadas, né, começaram a trabalhar cedo. Trabalhar mesmo, carteira assinada às vezes, carteira do menor, lembra disso? Quem teve carteira de trabalho do menor? Levante sua mão. Aí, ó. Né, tô entregando já, né, um pouquinho aí. Mas era permitido. Podia trabalhar mesmo lá e tal. Então, o meu pai começou nessa geração. Com 12 anos ele tinha carteira de trabalho. Aí, eu, uma outra geração, comecei a trabalhar com 14 anos. Com 14. Eu comecei a trabalhar assim que havia, quando houve a permissão naquela época, né? Então, com 14 anos podia trabalhar. Então, tinha carteira assinada. E aí eu tinha que acordar cedo, ir para o meu trabalho, e chegar em casa, estudar, e aí isso, então, tinha que ter a responsabilidade. De tal maneira que aquilo vai gerando em nós amadurecimento, responsabilidades. Só que nós vivemos numa geração em que muitos dos nossos jovens estão indo para o primeiro emprego, em média, com seus 20 anos de idade. Então, e ainda, as discussões, às vezes, com os pais, ou até como casado, é porque o videogame está atrapalhando a vida de casado. O videogame. Então, é alguma coisa errada na nossa geração. Não é? Então, olha o nível que estamos. Então, você encontra uma geração mais infantilizada, mas que, por outro lado, por tanta informação que tem nesse mundo, acham que sabem muito mais do que os seus pais. Então, isso gera uma indisposição de querer ouvir e de ter esse relacionamento com Deus, acima de tudo, de obediência. Tenho assumido minhas escolhas ou estou transferindo minhas responsabilidades? Um filho responsável glorifica a Deus com a sua integridade. O quinto e último papel. O filho deve viver para agradar ao Senhor. Ele vai honrar, vai obedecer, vai ser ensinável. Ele precisa ter responsabilidade pessoal, mas ele tem que ter como objetivo de vida agradar a Deus. Se o objetivo dele for agradar ao Senhor, é claro que ele vai obedecer os pais. É claro que ele vai honrar os pais. É claro que ele vai ter a disposição de ouvir os pais. Olha o que diz o texto em Colossenses 1:10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, Paulo está orando pelos colossenses para que eles tenham uma vida de modo digno, que tenha como alvo agradar a Deus em tudo. Isso é um princípio geral, não é só para filhos. É para todos nós, todos os crentes. Nosso objetivo tem que ser glorificar a Deus, ou seja, ter uma vida para o seu inteiro agrado. E isso nos leva ao cumprimento das nossas responsabilidades da vida cristã. Mas começa com glorificar a Deus, agradar ao Senhor. E isso, muitas vezes, pode exigir esforço, porque não é natural. Nós já falamos sobre isso, que a capacitação vem do Senhor. E mais uma vez, o texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso. É por isso que também nos esforçamos, para sermos agradáveis a eles, quer presentes, quer ausentes. E falando sobre
uma vida de agrado ao Senhor, que muitas vezes exige esforço. Não é fácil obedecer, não é fácil ter atitude de honra em todo momento, mas também não podemos achar que é só deixar a vida nos levar que está tudo certo. Precisa ter esforço, intencionalidade. Você criar o hábito de fazer com que isso seja algo da vida. Quero me esforçar para agradar o Senhor. E o que ajuda a entender o que é agradar ao Senhor? É ter o objetivo, não egoísta de querer ser aplaudido, mas o objetivo piedoso, santo, de ser um exemplo para outros crentes. Um filho tem que pensar assim: a minha atitude, meu modo de lidar com meus pais, é uma atitude que outros colegas, meus irmãos em Cristo, podem olhar e seguir? Porque eu tenho que ser um exemplo para eles. Meus irmãos mais velhos ou mais novos podem ver em mim essa atitude de um servo de Deus na relação com os pais. Paulo disse assim a Timóteo: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, você precisa ser um exemplo. Hoje em dia alguém já diria assim: isso é um peso muito grande, é uma opressão, eu fico tão oprimido, preciso de alguns remédios para poder lidar com isso. Ser exemplo é um mandamento bíblico. É muito pesado essa responsabilidade. É o que Deus manda e é o que Ele nos capacita a fazer. Nós não dependemos de nós mesmos. Mas eu tenho que agir intencionalmente para ser um exemplo para os demais fiéis, para os demais crentes, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, enfim, em todas as áreas da minha vida. Então agora, aplicando isso para os filhos precisam desse testemunho piedoso. Os filhos precisam ter o alvo de agradar a Deus acima de tudo. Os filhos precisam obedecer os pais como um resultado dessa ao Senhor. O que não é viver para agradar a Deus? Buscar apenas o prazer pessoal. Desprezar autoridades. Viver sem temor. Separar fé da vida prática. O que é viver para agradar a Deus? Temer ao Senhor, obedecer sua palavra, ser exemplo, mesmo sendo um jovem, e buscar a santidade diária. Minhas escolhas revelam o desejo de agradar a Deus? Um filho que vive para agradar ao Senhor glorifica a Deus. Vimos então aqui os papéis de um filho. O filho precisa obedecer os pais, precisa honrar, precisa ser ensinável e atender à instrução, precisa assumir a responsabilidade pessoal diante de Deus, precisa viver para agradar o Senhor. Então esses são os papéis que a gente pode enfatizar aqui nas Escrituras. Nenhum filho está além da graça de Deus para viver assim. Todos podem ser alcançados pela graça do Senhor. Isso tem que trazer esperança para os pais, que podem estar vendo nos seus filhos uma vida, às vezes até de desesperança, mas é tempo de investir mais em oração, mais em testemunho, mais na sua responsabilidade como pai de ensiná-los a viver assim, mas também pode ser uma desesperança para filhos que acham que não tem condição de viver assim, que o padrão é alto demais, que o ideal de Deus é muito elevado. Não, mas esse ideal de Deus, ele tem que ser a nossa meta, e o Senhor nos capacita. Mesmo em lares difíceis ou com pais imperfeitos, o Senhor chama cada filho ao arrependimento, à obediência e à fé. A mudança começa quando o coração se submete à palavra e escolhe viver para a glória de Deus. Então, assim que os filhos devem viver. Então, assim como nós vimos no domingo retrasado, os homens dizendo: essa aí é a minha descrição. Assim como vimos na semana passada, os homens dizendo: minha esposa é exatamente essa. Hoje os pais devem estar assim: meus filhos são assim. Né? Eles são exatamente deste jeito. E graças a Deus que seja, né? que são. Porém, não se esqueçam, ninguém chegou no nível da perfeição. Os melhores filhos podem ser melhores ainda, se o objetivo for viver para a glória de Deus. Um exercício bem simples é: filho, nesta última semana,
quais foram as atitudes de honra aos seus pais? O que você fez para honrar? Nessa última semana, 7 dias, palavras de elogio e motivação que você dirigiu aos seus pais. Enfim, aí você percebe às vezes o quanto nós deixamos de lado responsabilidades básicas da vida. Como é que eu estou vivendo uma honra se eu não estou sendo intencional na minha maneira de honrá-lo? Como é que eu estou sendo obediente se não estou respondendo prontamente às solicitações? Devemos dar o melhor para o nosso Deus e abençoar nossas casas, nossas famílias. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, refletimos sobre esses assuntos sobre família, que são muito sérios. Nos ajudam a lembrar que a verdadeira vida cristã começa no lar. Abençoe, Pai, nossas casas aqui representadas, todas as famílias. Abençoe os pais com crianças pequenas, com juniores, com adolescentes, jovens adultos, que todos saibam, e que também os filhos tenham o desejo de viverem os seus papéis para a glória do seu nome. Pai, nos ajude com as situações de crises, as dificuldades, os problemas, que haja confissão, arrependimento, reconciliação, uma mudança, uma transformação, para que os lares realmente possam refletir Jesus. Que assim seja, no nome do nosso Salvador. Amém.